Olá, meu nome é Daniela Barbosa, eu sou fonoaudióloga e eu vim aqui hoje participar do projeto Doutor Falou da Multikids Baby. O tema de hoje é Introdução Alimentar. Então a gente tem uma fase importante na vida da criança, porque quando a gente pensa em alimentação, a gente também pensa em preparar essa criança, em preparar a musculatura da boquinha dessa criança para ficar forte e rápida, para quando também começar a aprender a falar. Então uma coisa muito importante é seguir adequadamente as orientações do médico pediatra. Quando a criança tiver a liberação para a introdução alimentar, e essa liberação acontece aproximadamente por volta dos 6 meses de idade, porque é quando a criança já está mais firminha, ela já tem um controle de pescoço melhor, então ela já está fisicamente mais organizada para receber um alimento em que não é só colocar na boca que ela vai engolir. É um alimento que colocou na boca, se ela não fizer nada, esse alimento ele vai ter um risco ali de ir para um buraco errado, por exemplo, que é quando a criança engasga. Então não adianta a gente querer antecipar essa introdução alimentar se a criança não está pronta. E quem diz se está pronta ou não é o médico pediatra. Uma criança prontinha para a introdução alimentar, a gente tem a possibilidade de dar para ela um mundo de experiência de sabor, textura, e aí a gente vai apresentando tudo isso aos poucos, porque afinal ela estava ali acostumada só com uma consistência, que era o líquido do leite, e só com o sabor também. Os utensílios que a gente usa para isso são bem interessantes. Então, a gente pode, e é interessante sim, fazer com que a criança experimente esse alimento pegando o alimento também. Então, é aquele momento meio lambança, mas uma lambança muito rica aí de aprendizado. Quando eu começo as primeiras papinhas para a criança, então eu peguei ali uma banana, por exemplo, amassei com um garfo e aí eu vou oferecer para ela. Não tem como eu querer oferecer com uma colher igual que eu comeria a sopa de casa, porque é uma colher que é muito grande e é uma colher também que vai possivelmente ter uma temperatura que a criança não está muito acostumada. Então a gente tem no mercado um monte de opções de cores, tamanhos, exatamente porque a gente tem essa demanda que a criança vai precisar. Minha sugestão para as crianças que são pequenininhas, com seus 6 meses de idade, uma colher que seja bem macia, porque a criança ainda está entendendo como que vai se organizar com esse utensílio. E se a criança morder, por exemplo, o cabo, ok, porque é macia, não vai machucar. E aí a gente tem a possibilidade de, também com uma colher adaptada para a idade, a gente não errar a mão no volume, porque é uma boca pequena, é uma criança que ainda está acostumando a engolir uma consistência diferente, então eu não vou fazer aquela super colher mega cheia. Eu vou colocar um pouquinho só, e é uma colher que ela tem aqui, é mais rasa mesmo, e aí eu vou oferecendo para a criança. Então se eu tenho ali uma criança que o médico pediatra já indicou a introdução das primeiras papinhas, eu vou pegar, por exemplo, uma banana, vou amassar com o garfo, e não tem por que eu triturar, colocar no liquidificador ou coisa do tipo, porque é uma criança que já foi liberada pelo pediatra, então é um sinal de que ela tem condições de se organizar com tudo isso. Essa papinha que foi amassada com garfo, eu vou começar a mostrar para a criança. Então aí agora a gente vai ter um exemplo. Faz de conta que essa minha mão é a boca da criança. Quando eu apresentar para a criança, ela ainda não sabe que da colher vem um alimento. Ela até pode estar entendendo que está vindo alguma coisinha gostosa por conta do cheiro, tem ali a banana que ela já tinha visto em outras vezes. Então, quando a mãe for apresentar, for colocar para a criança comer, doce ilusão se a gente achar que vai ser tipo, uau, e a criança vai comer tudo de primeira, porque ela ainda não aprendeu. Então a gente coloca próximo da gengiva e a linguinha da criança vai começar a fazer essa busca aqui do alimento na colher. Se eu tenho uma colher muito grande, vai ter muito alimento que ela vai tirar para ela se organizar depois ali na boca, e não é legal. O importante é que agora, com uma quantidade pequena, ela entenda que é um alimento diferente do que ela estava acostumado, que era o leite, e que ela consiga começar a se organizar para fazer com que o alimento vá lá para o fundinho da boca e ela engula de uma forma segura.
À medida que a criança já vai passando por essa experiência de comer um pedacinho de fruta, comer uma raspadinha ali, uma frutinha raspada, a gente tem a criança crescendo, já entendendo que, opa, tem ali hora do leitinho, mas também tem hora de outros alimentos com outros sabores. E aí eu tenho também uma criança que está maior, que já tem mais fome. Então a colher pequenininha, super molinha, já passa a não ter tanto sentido, porque ela fica insuficiente para a demanda que aquele neném hoje tem. Então a gente tem colheres um pouco maiores, que é bem interessante a gente fazer a substituição. Um exemplo que eu dou é essa daqui. Então o que a gente tem de diferente? Ela ainda é mais mole do que uma colher de metal nossa, por exemplo. Então eu consigo aqui ter uma flexibilidade caso a criança morda. E ela tem aqui um volume maior também, porque eu estou falando de um bebê que já tem uns 8 meses de idade. Então ele tem uma boquinha maior e ele tem uma fome maior também. O processo, vocês vão ver que já é completamente diferente. Então a criança já entendeu que quando vem aqui a colher, ela já tem que abrir a boca porque vai vir comidinha. Então ela já é como se ela tivesse evoluído de estágio. Ela já vai abrir a boca, a gente já coloca aqui para ela pegar a comidinha com a boca e se organizar para engolir, para mastigar se for o caso e para engolir também. Uma coisa interessante que aí no dia a dia a gente vai vendo, quando a gente tem 2 colheres, isso é ótimo, porque na maioria das vezes a criança já quer pegar essa colher também. Então é muito comum eu ver famílias quando me mandam vídeos para o consultório em que ela tem ali, a mãe tem a colher que ela está oferecendo para a criança e a criança está manuseando a comida também com uma colherzinha, porque afinal a criança aprende por modelo. Então se ela está vendo a mãe colocar a colher na comidinha, colocar na boca dela, ela também já está tentando fazer isso e isso é ótimo, porque afinal a gente está tendo ali a criança começando a aprender para daqui a um pouquinho ela já ser mais independente nesse processo de alimentação também. E aí vão passar os meses, criança maior, boca maior, fome maior, coordenação motora muito mais refinada, então a gente consegue ter de novo outros utensílios que tenham a capacidade de sanar de uma forma melhor a demanda que aquela criança está apresentando. Aqui eu já estimulo muito mais que a criança pegue independente a colherzinha. Formato de cabo, textura de cabo, isso influencia bastante, porque a criança não sabe pegar a colher ainda como nós, e principalmente pegar e trazer para a boca. Então, o formato, tudo isso acaba auxiliando a criança nesse processo. E aí a gente tem meses que foram passando, tempo aí de alimentação que foi passando para a criança daqui a um pouquinho já ter a autonomia de colocar a comidinha direto na própria boca ou ainda começar mesmo com um garfinho, fazer ali a coleta do alimento que está no prato para ir fazendo de forma independente essa alimentação. Tenho que pensar também em toda essa evolução quando eu estou falando de líquidos, porque aqui na colher é algo que é muito mais para um pastoso, uma consistência de uma sopa, um creme. Nos líquidos a mesma coisa. Vou pegar aqui alguns exemplos. Então, de pequenininho, eu tenho a criança na mamadeira. Algumas possibilidades para fazer transição da mamadeira para os copinhos é exatamente mostrando para a criança com os utensílios que a força que ela vai ter que fazer vai ser um pouquinho diferente, porém é a mesma movimentação de sucção que ela já tinha. Sugestões assim para esses copos é sempre relacionado ao tamanho dele, possibilidade da criança às vezes sair andando, mexer com o copo e isso não virar um transtorno para a família, de molhar sofá ou alguma coisa assim. E em linhas gerais, a criança vai se organizar para ela aprender a sugar um outro objeto que não a mamadeira ou que não o peito que ela mamava. Minhas sugestões, então, são esses copinhos com bicos de silicone. Tem criança que às vezes a gente encontra a dificuldade dela entender que nem tudo que vai na boca é para morder. Então, alguns copinhos como esse, ele tem o bico num formato diferente e tem também uma resistência muito maior. Posso apertar muito aqui que eu não consigo fazer o bico ficar vedado, diferente desse aqui do silicone. Se eu apertar,
eu consegui aqui colabar os dois ladinhos dele. Então, é interessante a gente ter algumas opções, porque não é regra o como cada criança vai desenvolvendo. A gente tem ali alguns marcos de desenvolvimento, mas no dia a dia a gente vê demandas específicas para cada criança. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança que apresenta uma dificuldade de se organizar para sugar num copinho mais maleável, com canudo mais maleável, eu posso então oferecer uma outra opção mais resistente, sem para isso precisar regredir e deixar ela um tempo a mais na mamadeira ou em alguma outra forma que não seja ideal para a idade dela. Esse foi o tema de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo.